Olá, bom dia a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje, então, daremos continuidade ao projeto Os 12 Passos da Recuperação à Luz do Espiritismo, caminho de libertação e elevação espiritual, realizado, então, pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. O projeto ele tem, então, como objetivo apresentar os 12 passos utilizados por grupos de apoio, propondo, então, um caminho complementar voltado à libertação de dependências de qualquer tipo, dependências químicas, comportamentais e também das imperfeições morais, favorecendo, assim, a reeducação do espírito. Hoje, refletiremos sobre o segundo passo, iluminado, pelos ensinamentos do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo passo, então, nos afirma: viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Ao mesmo tempo que o primeiro passo reconhece as nossas adicções, o segundo passo vem nos dando esperança de recuperação. E, nesse sentido, alinhamos então o segundo passo com o capítulo 19, intitulado A Fé que Transporta Montanhas. O segundo passo vem então preencher o vazio, assim como a fé também irá preencher esse vazio. Começamos a considerar então a existência de um poder maior que nós, um poder que é capaz de amenizar a nossa dor, acalmar a nossa confusão e recuperar a nossa sanidade. Agora, temos então o conhecimento que a insanidade significa repetir os mesmos erros, o que em um princípio era ainda visto como impossível de reconhecer. Ao tomarmos então consciência dessa realidade, percebemos que qualquer um pode se juntar a nós, independente de sua religião, pois aqui se trata de espiritualidade e não de religiosidade. Nesse sentido, a doutrina espírita nos auxilia fortalecendo a nossa espiritualidade com a base então moral que necessitamos, reconhecendo que não podemos sozinhos e que temos então os nossos vícios morais para vencer. A beleza do segundo passo, então, ela nos orienta a encontrar este ser superior que seja amoroso, que nos encoraja e, o mais importante, que nos traz de volta a nossa sanidade. O segundo passo não diz viemos acreditar em um ser superior a nós. Ele diz viemos a acreditar que um poder maior que nós poderia devolver-nos a sanidade. O Evangelho, no capítulo mencionado, vem nos dizer que a confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja então capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Ou seja, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira e os vícios são montanhas que travam o nosso progresso. E que quando a fé é forte, fortalece então a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nesse sentido, a esperança vai substituindo o desespero. Vamos descobrindo que todo auxílio externo, medicina, religião, psiquiatria, não são o bastante para nos impulsionar para a reabilitação. Nada é suficiente. À medida que vamos esgotando nossas opções, nas primeiras reuniões e no convívio em grupos de apoio, por exemplo, vamos também nos deparando com os exemplos a serem seguidos, com as pessoas que possuíam os mesmos vícios que nós e que agora estão limpas, e que, ao estarem limpas, encontram a liberdade, e isso nos dá esperança. Essa esperança é renovada através da recuperação, onde o processo doloroso da conscientização, aquele que destrói a negação, dá lugar a uma reconstrução de nós mesmos. Dá lugar ao pensamento e à força que, mesmo não acreditando em nada, acreditamos que podemos ser devolvidos à nossa sanidade, mesmo nos momentos em que não encontramos esperança,
mesmo nas nossas áreas mais adoecidas. Vamos então à nossa primeira reflexão de hoje. Pense com sinceridade nessa pergunta: em que tenho esperança hoje? Para que possamos seguir a nossa reflexão, é necessário renovar a sanidade nas nossas vidas. Para isso, vamos refletir sobre as perguntas. Acreditei que poderia controlar o meu uso? Quais foram algumas das minhas experiências com isso? E que, de maneira, meus esforços foram mal sucedidos? Que coisas fiz que mal posso acreditar quando olho para trás? Coloquei-me em situações de perigo para conseguir drogas? Comportei-me de uma maneira da qual agora me envergonho? Como foram essas situações? Tomei decisões insanas como consequência da minha adicção? Abandonei empregos, amizades e outros relacionamentos ou decidi desistir de atingir outras metas apenas porque interfeririam com meu uso? Alguma vez me machuquei fisicamente ou machuquei outra pessoa por causa da minha adicção? Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É a perda da nossa perspectiva e do senso de limite. Por exemplo, é normal pensarmos que nossos problemas pessoais são mais importantes que de outras pessoas, sendo totalmente incapazes de considerar as necessidades do outro. Fazemos de pequenos problemas grandes catástrofes e, consequentemente, trazemos desequilíbrio às nossas vidas. Em meio a esses pensamentos, podemos ter o pensamento insano de acreditar que podemos estar limpos sozinhos, ou acreditar que o uso da substância era o nosso único problema. Nesse sentido, a insanidade é definida como acreditar que podemos procurar algo fora de nós, a droga, álcool, poder, sexo, comida, enfim, para corrigir o que está errado dentro de nós, que são os nossos sentimentos. Vamos refletir um pouco mais sobre isso, respondendo com sinceridade. Como eu reagia de forma exagerada ou apática diante das coisas? Como tem sido o desequilíbrio da minha vida? De que maneiras minha insanidade diz que as coisas externas podem me preencher ou resolver todos os meus problemas? Usando drogas? Jogando compulsivamente? Comendo ou buscando sexo? Alguma outra coisa? Faz parte da minha insanidade acreditar que o sintoma da minha adicção, usar drogas ou outra manifestação, é o meu único problema? No decorrer do processo, precisamos nos familiarizar com a maneira como temos sido insanos, identificando esse comportamento para assim não cometermos o mesmo erro uma e outra vez. Até porque sabemos muito bem quais as consequências desses erros. Temos que pensar que talvez estejamos tão machucados que não nos importam as consequências. Podemos achar que realizar uma obsessão pode valer o preço de alguma maneira. Então, responda. Quando agimos movidos por uma obsessão, mesmo sabendo quais seriam os resultados, o que pensamos e sentimos antes? O que nos faz continuar? Todos esses itens podem nos levar a uma série de motivos pelos quais podemos ter dificuldades com este passo. Por isso, é importante identificar e superar as barreiras que nos impeçam a acreditar. Vamos refletir com as perguntas e pense em cada uma delas com carinho. Tenho medo de vir a acreditar? Quais são os meus medos? Tenho quaisquer outras barreiras que me impeçam de vir a acreditar? Quais são elas? O que significa para mim a expressão viemos a acreditar?
Como a reabilitação é um processo, devemos ter claro que nada acontece de repente. Não vamos acordar um belo dia e receber do nada a sabedoria de um poder maior. Isso deve ser assimilado e construído por nós. Por isso, devemos desenvolver a nossa fé. Não significa então ficar sentado esperando que essa fé cresça sozinha. Então vamos refletir sobre isso. Já acreditei em algo do qual não tinha qualquer tipo de evidência tangível? Como foi essa experiência? Que experiências já ouvi outros adictos partilharem sobre o processo de acreditar? Já experimentei alguma delas na minha vida? Em que eu acredito? De que forma a minha fé cresceu desde que entrei em recuperação? Segundo o Evangelho, a fé pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie então de lucidez que faz com que se possa então antever, pelo pensamento, a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui caminha com absoluta segurança. E nesse sentido, a fé é sempre a responsável pela realização de grandes obras. Nossas histórias e experiências de vida irão determinar em grande parte o tipo de compreensão que teremos sobre um poder maior que nós. A natureza ou a identidade desse poder vem depois. O importante aqui é compreender que a nossa adicção foi um poder negativo maior que nós que nos levou a um caminho de insanidade e nos fez agir de forma diferente do que nós somos. Então, precisamos de um poder maior que combata isso, algo que seja tão poderoso quanto a nossa adicção. Vamos refletir. Tenho dificuldade para aceitar que exista um poder ou poderes maiores do que eu? Cite algumas coisas maiores do que você. Um poder maior do que eu pode me ajudar a ficar limpo? Como? Um poder maior do que eu pode ajudar na minha recuperação? Como? Alguns de nós já pode ter a ideia deste poder, mas não está errado ir formando essa ideia ao longo do processo, até porque muitos adictos consideram muito útil identificar o que um poder maior do que nós não é, antes de identificar o que ele é. E observar e identificar este poder nos ajuda a descobrir mais a seu respeito. Este poder podem ser então princípios espirituais, podem ser orientações bem direcionadas ou qualquer outra coisa que possamos conceber, desde que seja amorosa, cuidadosa e mais poderosa que nós. Nesse sentido, o foco não é então compreender este poder, mas sim que consigamos usá-lo para permanecermos limpos e buscarmos a nossa recuperação. Segundo o Evangelho, este poder também pode ser o nosso pensamento, que possui então uma ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo. Modifica-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse o poder, uma fé ardente, pode então simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Esse é o motivo pela qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé. Então vamos refletir com as seguintes perguntas. Que provas tenho de que um poder superior está operando na minha vida? Quais são as características que meu poder superior não tem? Quais são as características que meu poder superior tem?
Para nosso entendimento, devolver aqui tem um significado de mudar, até que a adicção e a insanidade não controlem mais nossas vidas. Descobrimos que podemos escolher como agir e começamos a ter maturidade e sabedoria para ponderar e considerar todos os aspectos das situações antes de tomar qualquer atitude. Certamente iremos mudar, e não é fácil identificar a sanidade quando comparamos nossa vida ativa com o início da recuperação. Tudo isso é um processo, e a nossa necessidade de recuperar a sanidade vai mudando com o tempo. Quando somos novos no programa, ser devolvido à sanidade provavelmente significa não ter que usar mais. E quando isso acontece, talvez cesse alguma parte da nossa insanidade que esteja direta e obviamente ligada ao nosso uso. Não iremos mais cometer crimes para conseguir drogas. Iremos parar de nos colocar em situações de perigo, apenas para alimentar o nosso uso. Por outro lado, se já estivermos em recuperação há algum tempo, podemos achar que não temos dificuldade em acreditar que um poder maior do que nós possa nos ajudar a ficar limpos. Mas podemos não ter pensado no significado da volta à sanidade, além do fato de ficarmos limpos. Ao crescermos em recuperação, é muito importante que nossa compreensão do sentido de sanidade também cresça. Então, vamos refletir mais um pouquinho. Que coisas eu considero como sendo exemplos de sanidade? Que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver a sanidade? Em que áreas da minha vida preciso ter sanidade agora? Como o caminho para a sanidade é um processo? Como o trabalho com os outros passos irá ajudar no meu retorno à sanidade? De que maneira a sanidade já foi restaurada na minha recuperação? Com essas reflexões, consideramos que podemos ter expectativas irreais sobre ser devolvido à sanidade, que não queremos ficar com raiva novamente, ou que nos comportarmos com perfeição o tempo todo é necessário, que não temos mais problemas com obsessões, não teremos tumultos emocionais ou desequilíbrios em nossas vidas. É importante pensarmos nessas questões para termos a ideia de que, se estamos decepcionados com o nosso crescimento pessoal ou com a demora, por assim dizer, da nossa devolução à sanidade, podemos reconhecer nelas as nossas crenças. Essa reflexão nos faz ter consciência de que essa frustração está relacionada com algumas crenças que ainda carregamos e que temos que mudar. Atingimos maior serenidade ao abrirmos mão de qualquer expectativa quanto ao progresso de recuperação. Nesse sentido, responda com carinho. Que expectativas tenho quanto a ser devolvido à sanidade? São realistas ou não? Minhas expectativas realistas sobre o meu processo de recuperação estão sendo atingidas ou não? Compreendo que a recuperação acontece com o tempo e não da noite para o dia? Quando somos capazes de agir com sanidade, mesmo que por uma só vez, numa situação com a qual nunca conseguimos lidar com sucesso, é uma prova de sanidade. Tive experiências como essa na minha recuperação? Quais foram? No segundo passo, iremos nos concentrar na mente aberta, na boa vontade, fé, confiança e na humildade. Ter a mente aberta sugere que não podemos nos recuperar sozinhos, que precisamos de algum tipo de ajuda e nos faz acreditar que existe ajuda para nós.
mesmo sem saber como ou da onde virá essa ajuda. Assim, temos que acreditar que é possível. Vamos responder sobre isso. Por que ter a mente fechada é prejudicial para a minha recuperação? Como estou demonstrando mente aberta na minha vida hoje? De que maneira a minha vida mudou desde que entrei em recuperação? Acredito que mais mudanças são possíveis? Para começar, pode ser de maneira simples. No início, indo às reuniões, ouvindo o que outros adictos em recuperação compartilham, sobre a sua experiência com esse passo. Depois, começar a aplicar o que ouvimos na nossa própria recuperação. Então, vamos pensar sobre isso. O que estou pronto a fazer para ser devolvido à sanidade? Existe algo que eu esteja disposto a fazer agora e que antes não estava? O que é? Não podemos apenas esperar sentados. Precisamos trabalhar o nosso sentimento de fé. Caso você não tenha, uma sugestão é agir como se tivesse fé. Isso não significa ser desonesto, não precisamos mentir. Agir como se significa viver como se aquilo em que acreditamos fosse acontecer de fato. Viver como ser devolvidos à sanidade fosse acontecer de verdade. E a primeira coisa que devemos fazer para que isso aconteça é começar a ir nas reuniões de grupos de auxílio. Então, vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. Que atitudes tenho tido que demonstram minha fé? De que maneira minha fé tem crescido? Sou capaz de fazer planos tendo fé que minha adicção não irá interferir? Praticar o princípio da confiança implica superarmos a sensação de medo do processo. Sim, será doloroso. Toda mudança de hábitos é dolorosa emocionalmente e provavelmente haverá mais dor, mas não será mais do que possamos suportar. E também não há necessidade de passar por isso sozinhos. Se pudermos desenvolver o nosso senso de confiança no processo de recuperação e num poder maior que nós, atravessaremos melhor os momentos de dor. Saberemos que aquilo que nos espera do outro lado será mais do que apenas uma felicidade superficial. Será uma transformação fundamental, que tornará as nossas vidas profundamente mais satisfatórias. No Evangelho, temos que a fé não se receita, não se impõe. Ela deve ser adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo aqueles que resistem a ela. Isso é uma verdade espiritual essencial básica e não de crenças particulares. Nesse sentido, não é a fé que deve procurar a pessoa, mas sim a pessoa que deve procurar a fé. A resistência daquele que não crê quase sempre se deve à maneira pela qual as coisas lhe são apresentadas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve acreditar. E para acreditar, não basta ver, é preciso compreender. Agora o foco é entender para assimilar o que necessitamos. Então, vamos refletir. Que medos tenho que estão interferindo na minha fé? O que necessito fazer para me livrar desses medos? Quais as minhas ações que demonstram minha fé no processo de recuperação e num poder maior do que eu? A partir do momento em que somos tomados pela consciência de um ser superior a nós, vai surgindo a humildade. E é uma luta tremenda parar de confiar nos nossos pensamentos e começar a pedir ajuda.
Mas, por outro lado, quando fazemos, praticamos o princípio da humildade, encontrado no segundo passo e que é o nosso objetivo nesse momento. Então, vamos refletir. Procurei a ajuda de um poder maior do que eu hoje? Como? Busquei a ajuda do meu padrinho ou madrinha, fui às reuniões e procurei por outros adictos em recuperação? Quais foram os resultados? Antes de seguir para o terceiro passo, vamos refletir sobre o que conseguimos no segundo passo. Para isso, vamos escrever sobre nossa compreensão, pois nos ajuda a assimilar os princípios espirituais relacionados a ele. Vamos pensar então sobre isso. Que atitudes posso tomar que irão me ajudar ao longo do processo de vir a acreditar? O que estou fazendo para superar as expectativas irreais que possa ter quanto a ser devolvido à sanidade? Qual é a minha compreensão do segundo passo? E de que maneira o meu conhecimento e experiências anteriores afetaram o meu trabalho nesse passo? Ao avançar para o terceiro passo, um sentido de esperança está provavelmente nascendo dentro do nosso espírito. Vamos reforçando o nosso conhecimento de que a recuperação, o crescimento, a mudança não são apenas possíveis, elas são inevitáveis, sempre e quando fazemos um esforço para trabalhar o que nós somos e o que pensamos que somos. Vemos a possibilidade de nos livrar daquele tipo específico de insanidade, ao qual ficamos agarrados devido à nossa adicção. Estamos nos libertando da perseguição cega da insanidade. Exploramos a nossa insanidade e começamos a confiar num poder maior do que nós, para nos livrar de continuar pelo mesmo caminho. Começamos a ser libertados das nossas ilusões. Já não precisamos mais lutar para manter a nossa adicção em segredo, ou mesmo nos isolar para esconder a nossa insanidade. Vimos como os passos funcionam para os outros e descobrimos que começam a funcionar para nós também. Através, então, da nossa fé recém-encontrada, conseguimos boa vontade para tomar uma atitude e trabalhar o terceiro passo. Concluímos, então, que o segundo passo implica em humildade. Humildade em acreditar nesse poder superior que será identificado através do processo, que irá se despir das crenças que não serão mais sustentadas no novo ciclo. Nesse sentido, o Espiritismo nos traz, então, práticas simples que podemos acrescentar nessa busca de mudança, como a prece sincera, os passes espirituais, o estudo doutrinário, fazer o evangelho no lar, fazer também, participar de atendimento fraterno. A pessoa, então, começa a permitir ser ajudado, tanto no plano físico quanto no espiritual. O segundo passo, à luz do Espiritismo, pode ser, então, compreendido assim. Reconheço a minha limitação diante da minha adicção, mas confio que um ser superior, com o auxílio dos bons espíritos, pode restaurar o meu equilíbrio e me reconduzir à transformação. Então, irmãos, chegamos ao final, então, do terceiro episódio, dedicado ao segundo passo do projeto, os 12 Passos de Recuperação à Luz do Espiritismo. Hoje falamos sobre acreditar em um poder superior a nós mesmos, que marca, então, uma virada essencial, sair da autossuficiência e abrir-se, então, para um auxílio espiritual. Percebemos aqui que a pessoa reconhece que sozinho não está conseguindo se reequilibrar. Reconhece a sua limitação humana, deixando então de acreditar que controla tudo e passa a buscar ajuda espiritual consciente, devolvendo a sua fé aliada à razão. Passo fundamental aí em direção ao equilíbrio e à elevação espiritual. Dessa forma, começa então a sentir esperança real de mudança. Um poder superior é aquele que é capaz de devolver a sanidade,
permite que você faça ações diferentes para chegar em resultados diferentes. Então lembre-se, você nunca está sozinho. Fiquem com Deus e esperamos vocês no próximo vídeo, quando daremos início então ao estudo do terceiro passo. Terminamos então com a passagem do Evangelho que reflete o que foi comentado aqui. Foi ditada pelo Espírito Protetor em Paris em 1863 e se intitula A Fé Divina e a Fé Humana. A fé é um sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência das imensas faculdades que ele possui e que estão, como uma semente, adormecidas em seu íntimo. Cabe ao homem, pela ação da sua vontade, fazer desabrochar e crescer essas faculdades ao longo do tempo. Até hoje, a fé é mais compreendida pelo seu aspecto religioso. Isso acontece porque as pessoas não entenderam o verdadeiro caráter da missão de Cristo, considerando-o apenas como um chefe de religião, capaz de operar milagres através da fé. Porém, esse não é o único objetivo da fé na vida do homem. Ela também remete à confiança que se tem na possibilidade de se realizar alguma coisa. O Cristo realizou verdadeiros milagres, demonstrando com eles o que pode o homem quando possui fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que, com essa vontade, pode realizar muitas coisas. Os apóstolos, tal como ele, também não realizaram milagres? Os milagres nada mais são do que a ocorrência de fenômenos naturais que se operam mediante a vontade de quem quer que seja, desde que possua uma fé ardente, sincera e verdadeira. As causas desses efeitos naturais eram desconhecidas pelos homens daquela época. Hoje são, em grande parte, explicados e compreendidos pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé pode ser humana, se o homem aplicar suas faculdades na realização de coisas materiais, ou pode ser divina quando ele, pensando em seu futuro, usar essas faculdades para o seu aperfeiçoamento espiritual. O homem inteligente, que se lança na realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé. Ele sente em si mesmo que pode e deve atingir o seu objetivo, e é justamente essa certeza íntima que lhe dá uma força extraordinária. O homem de bem que acredita na continuação da vida após a morte e deseja preencher a sua existência com nobres e belas ações, retira de sua fé e da certeza na felicidade que o aguarda a força necessária para realizar os milagres da caridade, do devotamento e do desapego. Com a fé não existem tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo, quando colocado em ação, é uma das maiores provas do poder que a fé possui. É pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos especiais que antigamente eram qualificados como milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo, e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Que assim seja. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar com aqueles que necessitam de uma palavra amiga e também consolo em um momento difícil. Que Deus os abençoe, que assim seja, hoje e sempre.